pessoal, sou Ricardo Lenz, estou aqui no Alma de Dentista, um podcast feito para a gente discutir, devanear, falar um pouquinho da odontologia dentro desse cenário mercadológico que ela está. Estou com Felipe Rossi, Ronaldo Irata e Oswaldo Scopin para bater esse papo. E hoje a gente vai falar de cuidado na odontologia, né? A odontologia que é uma ciência, que também é uma arte, mas que tem como propósito final ajudar uma pessoa a recuperar o seu sorriso, a sua função mastigatória e muito mais do que simplesmente algum conjunto de serviços com finalidades só mercantilistas ou simplesmente curativas. A gente está fazendo um bem para uma pessoa e queria saber deles como eles enxergam essa relação do profissional hoje com as pessoas que ele atende. Então, Felipe, você que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho que inspira muita gente, um trabalho que, inclusive, é legal de mostrar para a maioria das pessoas. Eu sempre estou lá repostando, até quando você está pedindo emprego lá para a galera, eu estou pondo já. Se tem alguém lá para isso, socorre lá por um sorriso. Me conta um pouquinho também, até o que te levou a isso. Onde que você despertou essa vontade, né, dessa odontologia social, posso dizer assim? E como que você leva esse Felipe Rossi do Por um Sorriso para o consultório, onde ali você cobra das pessoas, onde ali você tem as pessoas não entendem muito isso, não. Muita gente me liga lá para marcar consulta para fazer tratamento pela ONG. Não que E é engraçado, porque a gente até faz, cara, só que a gente acaba não divulgando isso, que é um problema. Você imagina, as pessoas ficam sabendo. Claro. E muita gente manda mensagem, inclusive de fora do Brasil, pedindo tratamento odontológico. Achei que você fosse mais legal. Nos posts parecia que você era mais social. Você não era social. Já estamos vendo que não é tão social. Cara, já teve muita gente que ficou brava. Falando, pô, mas você cobra consulta. Como assim? Você não é esse cara que todo mundo que leva odontologia pra todo mundo? Como que você cobra consulta? Juro por Deus, cara. Interpretação de Ou seja, tem... É uma loucura, cara. É uma loucura isso, né? Porque acaba criando esse personagem do bem e o que cobra é o do mal, né? Mas é que as pessoas não sabem separar o negócio, né? Eu consigo ter uma vida dentro do meu consultório, onde graças a Deus o consultório vai super bem, não tenho o que reclamar, e também consigo fazer de forma gratuita através da ONG ajudar tantas pessoas. A gente já atendeu mais de 20 mil pessoas aí, levando tratamento odontológico completo e gratuito, de forma gratuita. Mas tem que separar. Como é que você começou? Então, eu sempre falo que as pessoas aprendem no amor ou na dor, né? E a gente, não sei vocês, mas eu aprendo tudo na dor. Né? Nossa. Algumas coisas a gente aprende com os erros dos outros, mas na grande maioria a gente acaba aprendendo só com os nossos. E eu sempre gostei de fazer coisas pequenas, assim, não sei se é pequena, não dá pra mensurar atitudes boas, mas eu fazia algumas coisas, levava pessoas pro meu consultório, atendia um aqui, minha moça que trabalha em casa, não tem condição, eu levava no meu consultório, ia fazendo esses pequenos trabalhos. Aí em 2015 eu fui para Moçambique, um dos países mais pobres do mundo. Deve estar entre os 10 países mais pobres do mundo. E lá eu fiz um trabalho voluntário com uma ONG chamada ONG Missão África. Foi em outubro de 2015. E lá minha cabeça explodiu, assim, cara. Eu nunca mais... Eu uso a palavra, né? Não tem como a gente desver, né? Desver, então... E assim... Nunca mais, cara, aquilo saiu da minha cabeça. Eu voltei muito impactado de lá. Minha mãe ficou super preocupada, porque eu passei quase 20 dias lá. Entre viajar pela África Turismo e depois ficar mais quase 10 dias em Moçambique. E quando eu volto de lá, cara, eu voltei tão impactado que minha mãe falou, esse cara tá precisando... Meu filho tá meio estranho. Minha mãe tive que voltar pra terapia. Foi bem difícil de lidar com todas aquelas emoções. Até uma história interessante de contar. Que no dia que eu voltei, cara, minha mãe fazia 20 dias que não me via, falou, eu quero almoçar com você. Eu voltei de madrugada, cheguei no Brasil de manhã e na hora do almoço fui encontrar minha mãe numa sexta-feira. E ela falou, vamos almoçar aqui do lado, tá? A gente foi numa churrascaria. Cara, eu tinha acabado de voltar, de ver coisas assim absurdas, sabe? Aquelas coisas sub-humanas, de fome. Cara, um hospital da Unicef com, as crianças subindo... Cara, assim, vi coisas que inimagináveis, aquelas coisas que a gente só vê no filme. E eu lembro de sentada na frente da minha mãe, eu olhava, cara, comecei a chorar, cara. Ficou com culpa Comecei a chorar de ver aquilo, me deu um sentimento de culpa. E minha mãe começou a chorar também junto, assim, sabe? Foi uma das coisas que eu lembro, assim. Enfim, voltei de lá e eu falei, cara, o que a gente fez aí é muito pequeno, entregar escova de dente, fazer algumas extrações, acho que é muito pequeno, a gente precisa fazer algo maior. E eu preciso usar a odontologia para fazer algo maior para as pessoas. Em 2016 eu volto para Moçambique de novo e aí consolido de vez essa ideia de abrir uma ONG junto com a Marina Bello, uma das grandes
mentes de laser do Brasil, ela lá do Lelo, ela é genial, Marina Bello. E a gente abre a Pôr um Sorriso em abril de 2016. Muita gente acha que o trabalho nosso é na África e nosso trabalho, o foco principal é Brasil. A gente tem mais de 10 estados já atendidos, não atendidos, né? Porque a Pôr um Sorriso já esteve. E a gente começa a aumentar esse trabalho em 2016 e, como eu falei, em 2022 a gente atendeu aí mais Cara, acho que a gente deve estar batendo perto de 30 mil pessoas e mais de 40 mil procedimentos odontológicos já realizados. Então, foi muito na dor, cara. Eu vi coisas que eu nunca imaginei que a gente pudesse ver. E quando eu confrontei essas emoções, eu tive que fazer alguma coisa. E com aquela realidade, não dava para deixar de passar, não. Hoje você tem algum exemplo para levar esse aluno, né? Ou esse recém-formado, próximo dessa... Porque ali foi um gatilho para você, né? A hora que você viu aquela situação. Foi pesado, cara. Foi pesado, assim. Foi bem pesado. Eu fiquei meio... Foi difícil, assim. É porque eu acho que aí é uma questão de fé, né? Não é questão nem de não sei, religião. Eu acho que algumas coisas acontecem na nossa vida e não é por acaso, cara. E tá ali naquele momento, ver uma menina, por exemplo, sei lá, que a gente viu de 18 anos, HIV positiva, subnutrida, morrendo no quarto ao lado, parece uma história, você fala, cara, não é possível que isso aconteça. Não aconteceu. Não tem como você voltar. E ali Deus parece que falou assim, e eu não tô falando de divindade da escolha minha de fazer o que eu faço. Eu tô falando de falar, cara, eu vou te dar algumas coisinhas pra você digerir aí. Você pensar aí. E eu voltei muito modificado. Quem me conhece, eu sou outra pessoa, cara. Outra pessoa. Tá? Eu peguei essa dor minha, que foi uma dor muito grande, e transformei em algo, uma coisa boa. Para ajudar as pessoas através dessa grande oportunidade que eu tive de fazer odontologia. Então, quando eu sempre falo isso até nas minhas palestras, que colocar a gente como dentista já te coloca numa pirâmide social gigantesca. E eu olhava para isso e falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. Porque ainda o Brasil, né? Titãs cantava que o Brasil era o país dos banguelas. E continua, cara. E eu escrevi isso um dia, me falaram no Instagram, falaram, cara, isso é muito ofensivo, falar que o Brasil continua sendo o país dos banguelas. Então, mas quando você tem mais de 50% da população que nunca foi no dentista, como é que continua? Na realidade, continua mesmo dos anos 80. Pode ter melhorado algumas coisas, mas as pessoas continuam sem acesso. Porque a odontologia, de fato, ela está muito longe da sociedade como um todo. Completamente longe do povo. Não tem, cara. O SUS não consegue. É um puta projeto, só que não consegue chegar. Então, é isso. Acho que foi através da dor. Como é que você traz essa galera? Como é que você traz essa juventude? E a juventude é muito louco isso, né? Porque a gente é tão desconectado com a galera da minha geração pra frente, 40, 50, eu tenho 41. Dos 30 pra frente é muito difícil a gente atingir, cara. Então, a nossa base de 6 mil voluntários... É a moçada. Galera recém-formada. E a gente quer a galera mais experiente, porque até pra atender os pacientes. Sim. E a gente não consegue conectar, cara. É muito louco isso. Parece que as pessoas estão tão dentro do consultório delas, tão focadas em ganhar dinheiro ou viver a vida delas, que elas não conseguem se conectar a um projeto social desse tamanho. Já o jovem não. O jovem ele vem com aquela coisa de vou mudar o mundo. Não todos. Não todos. Mas acho que o jovem, eu vejo porque eu acompanho o Felipe, mas o jovem ele está muito mais ávido a abraçar projetos e fazer coisas ousadas do que o cara que deixou passar essa fase. E quando você passa a fase, começa a ficar uma minoria de caras mais velhos que tem um coração mais aberto, assim, não muito manchado. Até provocar, você acha que isso também vem um pouquinho porque a gente, com o passar da idade, quando a gente entra numa profissão de saúde, a gente ainda tem aquela coisa da ajuda, do cuidado, mas daí com o passar da idade, com a vida entrando naquele ritmo, você esfria um pouquinho essa situação. Essa é uma boa pergunta. E se vê mais como aquilo é minha profissão, eu sou um profissional de saúde, mas é a minha profissão, é aqui que eu ganho dinheiro. E a gente... vai diminuindo essa sensibilidade empática? Cara, eu perdi bastante naquela época que eu tinha muito paciente, sabe? Eu não conseguia, porque não dava tempo, porque era muita pressão, era muito, não sei, muito estresse. Lembra, depois do TIPS, que foi 2010, assim, era muita loucura, a clínica era muita loucura, e eu quase não entrei em depressão, mas estava tipo, com o pé, assim, levemente na depressão. Aí tanto que eu fui para Nova York, larguei tudo, né? Larguei tudo, não, mas larguei em partes. Mas eu senti que eu não conseguia, assim... Não é que eu não conseguia sentir empatia. Não me dava um tempo suficiente para eu ter a empatia. Porque a pressão e o ritmo era tão pesado e tanta confusão que eu não conseguia olhar para fora.
E agora que eu tô mais para fora, eu consigo ter mais sentimento em relação às pessoas que eu atendo. Então, Sabe, não é essa distância psíquica, né? não é o problema do dentista, é o problema de toda a atmosfera ao redor. Então, esses dias eu fiz um caso bom, tá no livro, assim, difícil pra caramba, resina, né? E eu terminando e aí fazendo com lupa, assim, o caso tava ficando muito bom, a adaptação, sabe? Ficou sensacional. Não tô dizendo que eu sou sensacional, tô dizendo, ficou sensacional. E eu olhei pra ela e falei assim, ó, vou falar uma coisa pra você. Ficou excepcional. Ficou muito, muito bom. Eu acho que pouquíssimas pessoas fariam isso daqui, ó. Desse jeito. Isso daqui eu só faria por muito dinheiro. Ou por nenhum dinheiro. Porque eu quis fazer. E eu te dei, né? Eu tava dando pra ela. Porque eu quis fazer. Mas isso tem muito valor. Se alguém quisesse comprar, quisesse negociar, eu diria assim, não vou vender. Porque isso aqui tem muito valor. Eu dou muito valor. E eu fiz com muito amor, meu. Sabe? Eu me emocionei muito. Eu sou dentista, mas assim, emocionalmente eu estou mais perto de um músico, um artista, sabe? Porque eu sinto raiva. No meio da restauração eu brigo comigo, eu mudo o temperamento, eu vibro, sabe? Os copinhos sabem que quando estou restaurando eu estou sentindo alguma coisa. Me desgasta muito. Não é uma restauração para mim, eu estou me desgastando, é que nem fazer uma pintura, meu. Então, quando eu termino, é muita emoção. Então, eu falei pra ela que eu dou muito valor porque eu faço. E eu preciso fazer pra quem eu quero fazer. Eu sinto que ela percebe o mesmo valor que eu percebo. E aí, dinheiro não fala muito, entendeu? É uma conexão, assim, eu vejo. Eu e o Felipe, a gente costuma falar muito junto. Eu vejo que ele olha muito pro social, a gente fala muito isso. Ele olha muito pra fora. Eu olho muito pra dentro, né? Porque os dois se complementam, né? Você não consegue mudar nada fora se por dentro você não se muda e vice-versa. Então, eu vejo muito essa questão do eu comigo entregando algo que eu faço como uma expressão do que eu vim fazer na vida, né? E você tem que ver do mesmo jeito. Se você não vê, eu não vou te vender. Eu pago, não quero. Eu não quero que você use, sabe? Eu tenho essa... Não é um desdém, não é uma arrogância. Alguém fala, arrogância. Não. Se você não tá vendo o valor no que eu tô fazendo, eu não vou fazer pra você. Prefiro fazer pra quem não paga nada, mas depois do trabalho ele fala, cara, porra, me emocionei também, entendeu? Tamo junto. E essa é uma história que foi verdade, esse negócio da emoção, etc. E eu tenho uma história interessante que o meu kanji, não o do Ki, mas o kanji do Hirata, o meu logotipo que eu uso até hoje, que eu tenho o cartão antigo, lembra? Que tinha a frente do consultório. Aquele kanji foi feito pelo Masaki Sensei, que faleceu, que era o campeão brasileiro de kanji, um japonês. Kanji pro japonês é uma arte, né? Um tipo de pintura. Ele era um sensei. E era tio do meu amigo. Daí eu falei, quando eu queria fazer um cartão a primeira vez, eu não tinha consultório, não tinha nada. Eu queria fazer um cartão. E eu queria ter uma imagem, tipo, gráfica do meu consultório, que eu não tinha consultório, não tinha paciente, já nada. Mas eu queria já ter uma página e um cartão, assim, uma imagem. E eu falei pra ele, eu queria que teu tio fizesse, né, um kanji. Ele falou, não, ele só faz se ele quiser. Eu falei, não, mas eu quero comprar. Ele falou assim, não, ele não vende. Mas como é que faz? Se ele quiser te dar, ele vai te dar. Você vai ter que esperar ele decidir. Se ele quiser te dar, ele vai te dar. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Olha que coisa mais maluca. Eu lembro que eu pensei, tomara que ele queira fazer, né? E ele fez, e é o meu kanji até hoje. E foi presente. Legal. Mas eu entendi hoje, anos depois, que ele falou assim, não, eu só quero dar se alguém entender que isso tem valor. Tem valor. Não é o preço. Não é o preço. Então você acha que, por exemplo, até coloquei no livro, né, a questão do marketing do cuidado, né, como essa expressão de que o melhor marketing que a gente pode ter na relação com o paciente como pessoa, né? Não gosto dessa classificação paciente nem cliente, é uma pessoa. É cuidar dela, é ter esse interesse sincero do cuidado, mostrar essa empatia exatamente, que não precisa ir para o social, né? Na clínica particular ali com as pessoas que estão pagando, a gente pode ter esse compromisso, esse comportamento, e eu sinceramente acho que as pessoas enxergam isso no olho de cada um, né? Eu conto sempre em curso uma frase sempre termino, faz 10 anos que termino meus cursos da mesma maneira, de uma frase de eu estava fazendo uma pesquisa, chama Focus Group, né? Fazendo pesquisa com clientes, e os clientes de médicos.
E tinha uma moça muito simples, porque médico mistura, né? Convênio, mistura um pouco as classes sociais. Uma mulher muito simples lá, ela falou assim, você tá querendo saber como a gente escolhe o nosso dentista, né? Como o nosso médico. Eu falei, ela falou assim, olha, confesso que eu não entendo muito o que o médico explica quando eu vou lá, ele fica falando, eu confio. Mas eu aprendi a escolher um bom médico. Quando eu vou conversar com o médico, eu olho bem no olho dele. E vejo se o olho dele está brilhando e se ele faz aquelas caras de louquinho quando ele está explicando. Que é aquela cara, quando você gosta, cara de né? paixão, você faz né? cara de paixão, né? Cara de louquinho. Ela usou isso, ela falou. E hoje sei o médico que é médico e eu diferencio do médico que está médico. Eu achei... cara, usa até hoje essa frase. Cara, de um jeito simples, do jeito que ela falou assim, eu vejo no olho quem é. Que aquilo aí eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu gosto. Eu acho que muito desse marketing tem a ver com essa mostrar a tua paixão e ao mesmo tempo receber daquela pessoa. Como é que você vê? O paciente precisa querer ser cuidado, entendeu? A percepção da fragilidade humana, ela te leva a querer ser cuidado, certo? Porque qual é o instinto mais básico nosso? É a sobrevivência. Você come por sobrevivência, se defende por sobrevivência. Base do Maslow, né? É base. Não, o Homo sapiens só chegou onde está aqui porque um cuidou do outro, entendeu? Competição. Porque você acha que se pegar lá todos os ancestrais humanos, o que tinha menos chance de dominar o mundo era o Homo sapiens. Porque como que uma fêmea... Com todo respeito, não é sexismo, isso é real. Uma fêmea que fica frágil durante a gravidez, certo? Eles perceberam que tinha que proteger a fêmea, tinha que tirar o bebê da barriga, porque ela podia morrer também. Nascia prematuro. E a gente conseguiu dominar o mundo. Então a gente tinha tudo para dar errado na Terra. Por quê? A gente só evoluiu como espécie porque a gente viu que precisava cuidar da mulher. Precisava cuidar da criança. Porque o gorila nasce, ele consegue lutar. O cavalo consegue lutar. O ser humano não. Então, o instinto básico nosso é cuidar das pessoas. Entendeu? A hora que você perde isso e que você parte por uma guerra, por uma agressão, você está indo contra a natureza humana. E daí desanda as coisas. Então, a volta, o cuidado é você voltar a ser humano. Se você ser humano, como o Felipe deu o exemplo dele, o Irata deu dele, e tantos outros com tantos exemplos, que eu costumo até escrever, porque aqui para não escrever. Você tem que ter iniciativa de voltar à proteção natural da tua espécie. Do cuidado. Do cuidado. E daí você pode ser dentista, pode ser médico, pode ser o que for, que você se prontificou na vida a ser. Então essa iniciativa e o entender que é básico da natureza humana e é responsável por a gente ter chegado tão longe na escala evolutiva, cara, daí você refina pra sua vida, entendeu? Não adianta a gente querer forçar muitas coisas, entendeu? Você pode forçar alguém cuidar de alguém, essa pessoa tem que querer ser cuidada, você tem que explicar para ela. Ninguém quer ir no dentista, ai que gostoso, vou no dentista tratar o dente. Ninguém quer. Nem eu quero no dentista. As pessoas vão porque elas sabem que elas precisam. Então, o cuidado eu acho que vem um pouco da filosofia de vida e do entendimento da gente como espécie. Entendeu? Você, na hora que você faz a avaliação ali, você dedica um tempo nesse papo aí? Como é que é teu papo inicial? Cara, muito. Eu, Orato, Kina, a gente sempre teve muito... A gente, apesar de ser diferente, tem algumas coisas que a gente é meio igual, entendeu? A gente não aguenta gente chata, né, Irato? Gente chata que eu digo, isso é meio natural. A gente tem uma percepção que a gente descarta essas pessoas. Que é a pessoa que vai encher a paciência nossa, que vai trazer estresse. Alguns a gente erra, né? Mas a maioria não tem como. A maioria a gente acerta. Então, a gente só gosta de pessoas que agregam valores pra gente. E hoje, meus pacientes, claro, com certeza. Eu tenho paciente que vem, olha, chora. Cara, tem uma história muito louca. Uma paciente que veio, estava marcado o nome de um... Isso é verdade, está escrito o nome de um sexo masculino lá, nome de homem. Tinha uma senhora sentada na sala, ela veio, eu chamei o nome, a secretária chamou o nome, veio uma mulher. Falei, não, é meu filho, ele tem depressão, ele tem várias síndromes, e ele ficou com medo de vir no dentista. E ele fez uma série de perguntas para eu perguntar para você antes de ele vir em você. Já fica complicado, certo? É um cenário diferente, eu não estou treinado para isso. Falei, pois não, você está pagando a consulta, está aqui, por favor. E era uma série de perguntas. Ela começou na terceira, falei, vamos fazer o seguinte, fecha o papel e eu quero que a senhora fale o que a senhora acha que seu filho quer no dentista. Não. Porque melhor que uma mãe falar do filho, não tem. Cara, a mulher fechou e começou a chorar.
Ela começou a chorar, começou a falar do filho. Chorou eu, chorou a secretária, chorou todo mundo. Falei, senhora, eu posso ajudar seu filho, mas eu acho que a senhora precisa de alguma coisa a mais. Eu acho que a senhora precisa... Daí ela falou assim... Eu vi que a senhora está com o crucifixo aí, a senhora acredita em Deus, em Jesus. Eu falei, cara, talvez a senhora precise antes de vir num consultório do dentista, porque pelo jeito seu filho não tem nenhum problema, porque ele queria estética, por isso que ele me procurou. Por que a senhora não vai num centro espírita, vai num psicólogo, vai em algum lugar de uma pessoa para entender o que seu filho precisa? Porque a senhora está trazendo, talvez, um problema que ele não precise. Cara, essa mulher abraçou, chorou, me agradeceu. Ligou para mim e falou, não, meu filho realmente não precisa ir aí. Mudei até o que você falou para mim, dei a mensagem. Isso daí é o cuidado. Poderia, sei lá, podia ter sido grosso, podia ter sido escutar o que ela falou. Pô, essa mulher tá me enchendo a paciência aqui no consultório. Então o cuidado é isso, você perceber na pessoa que talvez ela não precise de você. Talvez ela precise de outras coisas, entendeu? Que você não pode dar. Mesmo assim, se eu não tenho capacidade de fazer uma restauração direta, eu prefiro que o Hirata faça do que eu fazer uma coisa que eu não tenha condição de fazer. E vice-versa, entendeu? O feeling disso, assim, a gente tem que ter noção da fragilidade humana, e essa fragilidade é nossa também, pô. Tem coisa que você não sabe fazer. Então o cuidado começa nisso, é entender a fragilidade sua, do ser humano, e transmitir realmente aquilo que você quer e fazer aquilo que você gosta, que você tem paixão, que você tem vontade de fazer, que o paciente realmente precisa. Tem que ter uma empatia mútua, né? A gente tá falando de fazer bem pro outro, empatia, pro próximo, total. Mas infelizmente depende da empatia dele com a gente, mas nossa com a dele. Não é um business somente, né? Então, eu sei da minha limitação de conseguir fazer uma coisa boa se eu não tiver uma empatia... Eu sei da minha limitação, é um problema. Tipo, Deus me deu um monte de coisa legal, assim, eu sou bom em um monte de coisa. Mas ele me deu esse problemaço que me impossibilita ser um puta cara de sucesso, sei lá. Ele me deu essa alma, assim, de... você precisa ter empatia, sabe? Precisa ter uma conexão. Eu não consigo ter um relacionamento com alguém se eu não conectar de alguma forma. Tem que ter aderência. Eu não tenho relações de trabalho. É difícil. É verdade, né? E que daí com o tempo, sabe? Quando você vai ficando mais... Eu tô com 54 anos. Quando você vai passando o tempo... sua paciente aumenta para algumas coisas e piora para outras. Tipo, o consultório hoje, a pessoa tem que querer ser atendido por mim. Não adianta forçar. Não adianta fazer um marketing para chamar pessoas no meu consultório. Eu não quero. Eu quero que as pessoas venham a mim. Eu não quero arrastar a pessoa para dentro do meu consultório. Vamos converter venda. Não, eu quero que as pessoas venham a mim e falem, não, o Scopinho é o cara que eu quero ser tratado por ele. Essa é a minha Isso é bom. filosofia. As pessoas às vezes me ligam e falam assim... quero conhecer sua consultoria, como você pode me ajudar? Eu falo, não, ao contrário. Fala o seu problema, o que você está querendo, e deixa eu ver se eu compro o seu problema. Eu preciso comprar o seu problema. Se o problema é alguma coisa que eu já não comprei no problema, não vou. Né? Outro dia uma menina me ligou e falou, não, queria que você me ajudasse a montar um consultório, São Paulo, consultório de endodontia. Eu falei, te ajudo, não monta. É difícil hoje, como modelo de negócio, um consultório de endodontia conseguir se posicionar se você não tiver um bom plano de evolução para ser uma referência em endodontia, para alguém tirar a endodontia da sua própria clínica e indicar para você. Eu não estou vendo esse mecanismo de mercado. Ela falou, nossa, não tinha pensado nisso, estava pensando em minha especialização. Eu falei, não, é ótimo, mas talvez ela tenha que estar atrelada a um outro modelo para ela ser entregue. Esse modelo talvez não vá. Então, isso é importante buscar essa ajuda. E um monte de gente que eu ajudo, que me manda o WhatsApp para ajudar, eu ajudo na hora. Tipo, já falo o que deve fazer. Eu achei muito legal o que você estava falando da história da mulher, que ali é uma conexão humana, na verdade, que acho que é o que está faltando, né? Eu gosto muito de... Uma vez um cara me falou, né, que a gente está deixando de ser humano para ser cada vez mais ser urbano. A gente está ficando cada vez mais cinza, sabe? Tipo, mais duro, mais rígido com as coisas. E nesse momento aí que você estava contando essa história, eu fiquei pensando sobre... Passou um filme, de fato é isso. Por que as pessoas me procuram no consultório? É isso, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade para estabelecer isso dentro do meu consultório, nessa relação profissional. De escutar, de a pessoa perceber que eu estou dando essa atenção necessária para ela, que não é marketing, é genuíno, está acontecendo ali. Muita gente, eu não falo de 1, 2, 3, mais de sei lá quantas pessoas já sentaram na minha cadeira, começaram a contar a história e começaram a chorar. Mas muita. Eu também. Muita. Impressionante. Muita. É impressionante também o que a odontologia traz de trauma
também não só os problemas pessoais da pessoa, né, que muitas vezes está muito mais atrelado a isso, como você falou, mas o que a pessoa já traz de história, sabe? Esse peso dentro das experiências dentro dos consultórios, etc. Então, muita gente me procura também por isso, por ter uma facilidade de ter essa empatia, essa relação mais humana nos atendimentos. E aí que vem a questão da odontologia humanizada, que uma vez eu estava até falando com o Christian. Muita gente atrela ao meu nome essa questão da odontologia humanizada. E hoje eu vejo, cara, centenas de perfis de gente jovem escrevendo odontologia humanizada. E eu acho que tem um papel das minhas falas nessa nova geração em relação à odontologia humanizada. E o Christian me falou que o Bob, o pai dele, já falava de odontologia humanizada há décadas atrás. Ele falava mesmo. Ele sempre foi um cara diferente. De ambiente, de lugar, tipo, você não pode entrar no... Ele sempre foi holístico. Você entrar no consultório e se sentir no consultório, entendeu? Eu, quando montei meu consultório, eu nem contratei meu arquiteto, eu só falei assim pra ele, falei, eu quero que entre no consultório odontológico e a pessoa se sinta em casa. Eu não quero lustre caro, eu quero que se sinta em casa. Só, eu quero uma casa. Meu consultório é uma casa. Não tem placa, não tem nada, é uma casa. Você entra, tem a garagem, tem o jardim, é uma casa. Porque eu quero que a pessoa se sinta em casa. A maioria das pessoas entra e fala, isso daqui não parece um consultório. Porque para mim, consultório, tanto médico e odontológico, sempre tem uma frieza natural, né, cara? É aquela pedra, aquela coisa. Não é nem humanização. E a humanização via arquiteto, com todo respeito, pelo amor de Deus, não tô falando mal de arquiteto, eu preciso deles. Mas, assim, muitas vezes vira o padrão do tom pastel, entendeu? Precisa criar um consultório. Eu falei, não, faça uma casa. Lógico, tem que caber dentro da vigilância sanitária, claro, todas as coisas, as normas certas, mas eu quero uma casa. E isso daí, eu acho que isso traz essa sensibilidade das pessoas falarem comigo. A minha secretária, a Silvana, minha assistente, que fica direto dentro do consultório, ela fala assim, as pessoas começam a falar de problema com você, sem nada a ver. E é uma coisa que eu falo na hora, eu falo assim, tipo, solto uma pessoa desanda a falar, daí a sessão muitas vezes nem vai muito para aquele lado. Eu tenho que daí eu percebo que a pessoa daquele jeito tem que me conter com qualquer coisa que você fala. Porque tem muita gente emotiva que qualquer palavra vira um gatilho mental. Você não consegue trabalhar mais. Daí vira outra coisa, né? Então, assim, eu não sei se vai ficando mais velho, vai ficando mais sensitivo, eu não sei, cara. Mas, assim, um ponto, talvez a gente lidar com a educação, né, cara? Lidar com a educação fica muito tempo, né? Lembra, a gente era bravo, as pacientes, os alunos choravam, lembra? Quando a gente falava alguma coisa. Odontologia humanizada. Aí a gente, na verdade, levava o aluno ao vocês vão máximo falar de do ser odontologia humano. humanizada. Justo Brincadeira Justo comigo. vocês dois. Lembra aquela paciente? Ela era gente fina demais, cara. Eu e esse cara falando, a mulher foi embora chorando. Daí eu falei, o que a gente falou pra ela, cara? Eu nem tinha entendido o que eu tinha falado, cara. Não, e é interessante você falar isso. Não falava nada muito pesado, às vezes era uma palavra. Daí se desengatava. Mas tem esse lance também, de achar que eu, por exemplo, que eu sou um santo. Sou nada, sou bravo pra caramba. No consultório todo mundo sabe, minha equipe sabe que eu sou extremamente exigente, chato pra cacete. É porque as pessoas não separam, né, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoal, hoje a gente conversou um pouco do cuidado, né, da relação profissional com as pessoas que nos procuram, que dão a nós a confiança do tratamento, da sua estética, do tratamento curativo dos seus problemas e como que a gente estabelece essa relação, como os profissionais estabelecem numa forma de mostrar um pouco para o cirurgião dentista que o mundo, né, da odontologia também permeia esse mundo de relacionamento humano, de uma odontologia humanizada, de uma odontologia que pensa que a outra pessoa que está ali do lado, da frente sua para resolver um problema, é uma pessoa como você precisa resolver problemas com uma série de profissionais no mercado que você precisa confiar, ter empatia e gerar esse relacionamento de longo prazo. Então, espero que tenha ficado um monte de toques aí para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast Alma de Dentista. E além dos nossos apoiadores, você também pode apoiar o programa. Afinal, a gente precisa, né, de muito investimento para trazer todo esse pessoal para cá, para alugar o estúdio, para poder trazer essas discussões para vocês. Então, se vocês clicarem aí embaixo, vocês podem ajudar a gente a manter o programa
fazendo uma contribuição. E o legal é que essa contribuição, 25% vai para Por um Sorriso, do Felipe Rossi, para a gente continuar fazendo com que várias pessoas consigam usufruir dos benefícios da odontologia. Então você ajuda o podcast, ajuda a gente a trazer esses papos para vocês e ainda ajuda muita gente a sorrir. Participa aí e ajuda.